Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Rocha, professor de Sociologia, e essa é mais uma aula de Sociologia. O objetivo dessa aula é ajudar a gente a compreender um pouquinho a importância da participação popular e também entender o que é um movimento social, suas características e importância. Nas aulas passadas, ou na aula passada, a gente falou sobre os direitos humanos. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos é direito para todos. A gente falou sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da conquista desses direitos, tá? Como ele se dá através também dos movimentos sociais. E qual a importância desses movimentos sociais? É importante lembrar que as lutas sociais, muito do que a gente tem hoje, tá? Muitas das conquistas, é resultado dos movimentos sociais. A gente pode contar algumas histórias de lutas sociais. No caso do Betinho, a campanha contra a fome, o Chico Mendes, o seringueiro que resolveu se levantar contra as terras desses seringueiros que estavam sendo tomadas por uma grande empresa. Então ele acabou sendo assassinado. A gente tem também Canudos, tá? Que algumas pessoas revoltadas contra a sua condição, como elas eram exploradas por fazendeiros do Nordeste, resolveram, com o apoio de Antônio Conselheiro, criar uma cidade onde que eles pudessem viver. E essa cidade acabou sendo dizimada, tá, pelas forças do governo por conta dos fazendeiros que ficaram revoltados porque as pessoas estavam deixando as fazendas para viver em Canudos. A gente tem a greve de 1917, uma greve importante no Brasil. Essa greve fez que as pessoas lutassem por direitos trabalhistas, e só na década de 30, com Getúlio Vargas, foi criado a CLT. Mas também é resultado de várias lutas, não foi de graça que Getúlio Vargas criou a CLT. Eu vou trazer um pedacinho de uma história, a história de Rosa Parks. Essa história aconteceu em 1955 nos Estados Unidos. Desde 1900, por força de lei, negros e brancos não podiam se sentar juntos no transporte público de Montgomery, no Alabama. Hoje, décadas depois, essa lei é inaceitável. Meu nome é Daniel Brunet, sou jornalista e documentarista. E no episódio de hoje, vou contar uma história sobre a americana Rosa Parks. Os brancos tinham preferência nos assentos dos ônibus. Se algum negro estivesse sentado e chegasse um branco querendo se sentar ali, o negro tinha que se levantar. Não era costume, não era um acordo, era a lei do lugar. A segregação sempre afetou os negros. E eles, assim como os brancos, pagavam passagem. Pagavam, mas não podiam usar o serviço da mesma forma que os brancos. E o motivo era um só: a cor da pele. Mas essa história começou a mudar na noite de 1º de dezembro de 1955, quando a costureira Rosa Parks, uma americana negra, entrou em um ônibus de Montgomery e se sentou bem na primeira fila de bancos. O ônibus seguiu sua rota e foi enchendo no caminho. Em determinado ponto, havia homens brancos em pé e Rosa Parks estava sentada com outros 3 negros. Foi então que o motorista James Blake, um homem branco, exigiu que os negros se levantassem. 3 acataram a ordem, mas Rosa Parks não. Ela continuou sentada. O homem branco então parou o veículo e a questionou. Mas sabe o que ela fez? Ela se moveu, só que para o assento da janela. A lei dizia que ela não podia estar sentada ali. O motorista Blake estava de pé exigindo o cumprimento da norma. Alguns negros já tinham saído de perto, mas Rosa
não mudou de ideia. Para ela, o mais correto a se fazer era enfrentar a lei injusta. Mas Blake não se deu por vencido. Diante da negativa da costureira, ele chamou a polícia e Rosa acabou presa. Foi levada a um tribunal e condenada por desrespeitar a lei. Teve que pagar fiança para sair da cadeia. Só que a prisão dessa mulher gerou um dos maiores movimentos pelos direitos civis que o mundo já viu, o boicote aos ônibus de Montgomery, liderado por Martin Luther King Jr. Por 381 dias, os mais de 40 mil negros que usavam ônibus naquela cidade arrumaram outro jeito de se locomover. Foram de bicicleta para o trabalho, de carona com outros negros ou a pé mesmo. Em 1956, o ano seguinte ao início do boicote, a Suprema Corte Americana considerou que a segregação racial em transportes públicos era inconstitucional. Essa foi uma grande vitória, e a partir daquela decisão, as normas que sustentavam a segregação racial nos Estados Unidos começaram a ruir. É importante dizer que essa luta continuou. Ainda na década de 60, alguns estados se esforçavam por não garantir que essa lei funcionasse, tá? Então, eles proibiam que pessoas negras e brancas andassem lado a lado no ônibus. Um grupo de estudantes resolveu atravessar o país sentados lado a lado. E eles foram perseguidos, queimaram ônibus, uma série de coisas aconteceram. Então, essa luta continuou, mas garantiu que nos Estados Unidos, onde não havia direitos civis para os negros, se alcançasse esses direitos. O movimento social, o que é um movimento social? É um termo técnico que fala sobre ação coletiva. O que é ação coletiva? É pessoas que trabalham juntas no âmbito de relações de classes. O objetivo é dar pelos seus interesses. Ou, muitas vezes, transformar as coisas, ou mesmo conservar, que não haja mudanças. Existem vários tipos de movimentos sociais. Movimentos que querem mudanças. A gente pode pensar aí nas diretas já, queria mudança, queria eleições no Brasil. A gente também pode pensar na Marcha da Família, que aconteceu em São Paulo, e que, de certa forma, buscava algumas questões mais conservadoras. Uma coisa importante é retomar a definição de poder. Poder, para a sociologia, é quando uma pessoa consegue impor a sua vontade sobre os outros. É como uma pessoa, tivesse um peso muito maior do que várias pessoas. Então, é importante falar do que é o Estado. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Não vai ver isso agora. Mas, de uma forma geral, o Estado é a organização política e jurídica que ocupa um território definido, onde normalmente a lei é uma Constituição escrita. Então, esse Estado é dirigido pelo governo, tá? Que tem soberania dentro do seu território. Então, as pessoas que se aproximam do Estado, porque ele tem poder mesmo para criar leis, para fazer políticas sociais, econômicas, também se aproximam do poder. Por isso a luta das pessoas se aproximarem do Estado, seja como político, tá? Participando diretamente, ou mesmo influenciando esses políticos. Então, os movimentos sociais, aqui está 3, mas são 2 gerações, tá? Eles se dividem basicamente em 2 gerações. Uma terminologia antiga era a primeira e segunda geração.
essa terminologia não se usa muito mais hoje. Para o sociólogo francês Alain Touraine, os movimentos sociais são uma ação conflitante de agentes das classes sociais, lutando pelo controle do sistema da ação histórica. Então, são pessoas que lutam aí pelos interesses de classe. Bem, os primeiros movimentos sociais, chamados também como movimentos clássicos, era basicamente a ideia de que as pessoas se sentiam trabalhadores. Era uma dualidade entre os trabalhadores que queriam seus interesses, tinham seus interesses específicos, e os donos de fábrica, etc. O que os trabalhadores queriam? Eles se viam todos como trabalhadores e lutavam por melhores condições de vida, salário e trabalho. Isso muito influenciado pelas ideias de Marx, principalmente do Manifesto Comunista. Então, quanto aos novos movimentos sociais, esses movimentos, basicamente, eles não se enxergam todos mais como trabalhadores. Eles têm uma questão muito mais identitária. Então, aqui não é todo mundo que se enxerga como trabalhador, mas questões como feminismo, movimento gay, etc. E eles surgem especialmente no mundo inteiro a partir da década de 60. Embora no Brasil isso demore um pouquinho mais a acontecer por causa que a gente vivia nesse tempo, no período da ditadura militar. Mas vários fenômenos aconteceram, como a guerra dos negros pelos direitos civis nos Estados Unidos, como o movimento feminista e etc. Existem os novíssimos movimentos sociais, que são aqueles movimentos que é uma questão muito mais identitária. São pessoas que, de repente, pela internet, esse movimento é muito influenciado pela internet. As pessoas se reúnem, por exemplo, para ir para o shopping. Você sabe o que é o rolezinho? O rolezinho é um movimento que surgiu de jovens da favela que decidiram ir para o shopping. E isso criou, porque eles achavam que era direito deles, isso criou uma certa dificuldade. O secretário da Segurança Pública, Fernando Grela Vieira, disse agora à tarde que os chamados rolezinhos não podem ser considerados crimes, mas sim fenômenos culturais. O secretário, no entanto, diz que a Polícia Militar irá agir em caso de quebra da ordem dentro dos shoppings. Fernando Grela Vieira disse ainda que os rolezinhos evidenciam a necessidade de o poder público investir em opções de lazer para jovens. No centro da discussão, os frequentadores dos shoppings. Eu acho isso muito feio, ridículo. Isso para mim é vândalos. Se esse grupo de pessoas vão ao shopping fazer uma visita ou, não sei, na educação, respeitando as pessoas, o lugar e não fazendo baderna, não vejo motivo para proibir. Primeiro, eu acho que os pais não deviam deixar que os filhos saíssem sem saber para onde vão. Né? Segundo, eu ia ficar com muita preocupação, apesar deles dizerem que é um movimento que não vai gerar violência, é só para dar os rolés e paquerar e beijar. Então eu sairia do shopping, eu não ficaria tendo esse rolezinho no shopping, não. Eles não tem como eles saber, assim, tipo, não deixar eles entrar. Que eu acho também que seria uma forma de preconceito da parte deles. Então, esse foi um dos novos movimentos sociais, mas a gente tem outros tipos de movimentos sociais também, que são mais novos. Por exemplo, o flash mob. O que é um flash mob? São pessoas que pela internet marcam, por exemplo, para dançar. Aqui é um exemplo de flash mob. Também eles podem se reunirem e decidir usar a mesma roupa ou coisa parecida. Então todos esses fenômenos surgem a partir do uso da internet. Recapitulando um pouco do que a gente falou da importância dos movimentos
das lutas sociais, tá? Que foi através das lutas sociais que muitas das conquistas que nós temos hoje frente ao Estado, elas aconteceram. Mas a gente também falou sobre os movimentos sociais, quais são suas características, e que os movimentos sociais é um grupo de pessoas que lutam por seus interesses, a gente pode chamar isso de ação coletiva, e que existem movimentos clássicos, que são aqueles movimentos que as pessoas se enxergam acima de tudo como trabalhadores e vão lutar por melhores condições de vida e trabalho, e existem os novos movimentos que estão ligados muito mais a questões identitárias, tá? Então é isso, gente, até a próxima.